Olá, meus irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para dizer para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Superabundante Esperança. Esse texto foi escrito pelo pastor William Rodrigues, então não fui eu quem escrevi. E o pastor William Rodrigues escreveu esse texto para colocá-lo no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, acho que a gente pode iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos abençoes, tu cuides de nós, tu abras as nossas mentes e corações para que estejamos totalmente dispostos e disponibilizados para entender a tua palavra e praticá-la. Amém. Bom, irmãos, então hoje o nosso texto bíblico está em Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 13. E eu vou ler com os irmãos. Como os irmãos sabem, eu uso a nova versão na linguagem de hoje, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Porque como os irmãos geralmente têm a Almeida, são duas comparações, tá bom? Então, o meu texto diz assim: o dever de agradar a todos. Nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas: as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia para todos os povos. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou a vocês, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso, eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus louvem ao Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Amém? Bem, irmãos, então o nosso versículo de hoje é o 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Bom, então o pastor William Rodrigues, ele deu o nome desse texto de superabundante esperança, quer dizer, uma esperança que é muito, é demais, abunda, é super, mega, master, plus, é uma esperança incrível. Então, ele cita que a gente vive num mundo, num tempo de desesperança. E olha só como é a palavra de Deus, né? Quando o pastor William Rodrigues escreveu esse texto, ele nem imaginava
quanta desesperança haveria no mundo nos tempos de hoje por causa da pandemia, por causa do coronavírus. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que estão desesperançadas. Conheço pessoas que perderam filhos, marido, pessoas que perderam irmãos, amigos queridos, enfim. Muitas pessoas superaram essas mortes e compreenderam que isso faz parte da vida, apesar de ficarem enlutadas. Mas outras ficaram totalmente desesperançadas. Então, outra coisa que faz com que a gente fique desesperançado é o aumento da violência, problemas na economia, muitas outras situações que acabam levando a gente a um pessimismo que não tem fim, que não tem freio. É um pessimismo que a gente olha para as coisas e não vê saída. Mas você que é cristão, você deveria ter um discurso diferente, né? Eu penso que a gente não pode dizer que 2020 foi um ano perdido, que a violência está cada vez pior e que não tem jeito, e que tudo está perdido. Não, acho que nós que temos Jesus Cristo, nós temos sim que ter e demonstrar esperança. 2020 não foi um ano perdido. Nós estamos aqui, do lado de cima do chão, temos que dar graças e temos que aproveitar cada momento desses que nós estamos passando, porque o Senhor tem estado conosco. Então, alguns, diante de tanto pessimismo, questionam a atuação de Deus. Ele não está vendo isso? Elas se perguntam, né? O problema, contudo, não está em Deus, mas sim na compreensão do processo. E nós sabemos que nós passamos todas essas coisas por causa do pecado. Quando Adão e Eva, lá no princípio, lá no Éden, eles pecaram, eles trouxeram a tristeza, a morte, a doença para todos nós. Então a culpa não é de Deus. Foram escolhas erradas e até hoje fazemos escolhas erradas, não é? Então, assim, o problema não está com Deus, mas sim na nossa compreensão do processo. É um processo. Deus não faz nada que Ele não esteja pensando em nos edificar, em nos ensinar, em nos admoestar, enfim. O apóstolo Paulo diz o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Isso está lá em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Então eu vou ler de novo. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, a esperança, portanto, faz parte de uma construção que envolve perseverança, tribulação e caráter de Cristo. Então, essa esperança não é aquela, é do verbo esperançar. A gente vai à luta, a gente procura melhorar, a gente procura aprender, procura ser edificado. Não é aquela esperança de quem espera, de braços cruzados, que algo aconteça, sem não se preocupar em se conectar com Deus e procurar buscar uma situação melhor para a sua própria vida e para a vida dos irmãos. Então, a palavra grega para esperança tem o significado de olhar para frente. Assim, olhar para frente com uma expectativa de confiança, uma expectativa de alegria, de prazer. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele enfatiza dizendo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se está vendo, não está esperando. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Está em Romanos 8, 24, 25. Então, assim, eu até vou ler na minha versão para a gente ter duas versões diferentes, né? Então, 8, 24 e 25. Diz assim na minha: pois foi por meio da esperança que fomos salvos.
Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, estamos esperando com paciência. Por isso é que nós esperamos no Senhor. Então, o principal, o fundamental é confiar no Senhor. É confiar que o Senhor vai nos atender, vai fazer com que a nossa fé não esmoreça. Ele vai estar conosco. Então, o mundo pode estar se acabando, pode estar um colapso. As pessoas podem estar doentes, podem estar falecendo. As pessoas podem estar sem dinheiro, sem emprego, faltando pão à mesa. Os casais podem estar se divorciando, se separando, pode haver brigas, pode haver violência, pode haver tudo de ruim. Mas o nosso Deus está no controle de tudo. A despeito de nós muitas vezes não entendermos como essas coisas acontecem. Mas todas as coisas estão sob o controle de Deus. Há coisas que Ele permite, outras que Ele determina. Então, por mais complicado que esteja, Ele está trabalhando em nós, aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da sua vida, aquele que, sim, reconheceu o sacrifício da cruz e disse: sim, Jesus, mora no meu coração, modifica a minha vida, me transforma. Então, por estas pessoas, o Senhor está trabalhando por elas. Porque não é bagunçado assim, não. As misericórdias pertencem todas ao Senhor. Ele as dá a quem Ele quer. Então, o Senhor trabalha através das tribulações e dos problemas para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé e acender a esperança. Irmãos, eu sei que não é nada agradável passar por uma tribulação. Eu sei que é tão difícil, né, quando a gente perde um ente querido. É tão difícil quando falta pão à mesa. É tão difícil quando temos uma doença na família. É tão difícil entender por que com a gente. Mas o Senhor é soberano, Ele está sobre todas as coisas. E Ele está cuidando de nós. A gente não pode perder de esta verdade de foco. Temos que confiar nisso. Então, irmãos, vamos nos lembrar que todos os problemas, eles ocorrem para fortalecer a nossa fé e acender em nós a esperança. Nosso manancial termina assim: que a chama da esperança esteja sempre acesa em nossos corações. É nisso que eu creio. Nós temos que confiar plenamente e deixar que a chama da esperança esteja sempre acesa em nós. Isso só nós vamos conseguir através da conexão com o Pai, da oração, da comunhão, de ler a palavra, de ouvir o que o Senhor tem para nós. Senão vai ficar bem difícil seguir em frente. Irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.